Estamos iniciando mais um programa e eu desejo que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão que nos vem do Espírito Santo esteja no seu lar nesse momento com todos os seus. Hoje, em nosso programa, nós temos uma presença muito importante, como você já presenciou em outros programas, a presença de algumas freiras, algumas irmãs. Hoje nós temos a alegria de apresentar para vocês as nossas amigas que são missionárias que trabalharam com o padre Alfonso Pastore, e elas estarão conosco aqui até no dia domingo, se Deus quiser. Inclusive, desde já convido você, caso queira conhecer melhor e mais de perto o trabalho dela, você poderá também fazer uma visita. Nós temos a alegria de apresentar a vocês as nossas amigas e irmãs missionárias. Boa noite. Boa noite. Então nós queremos também, claro, que vocês se apresentem para o nosso telespectador. Meu nome é Rita, eu sou de São Paulo e resido em Paracatu, Minas Gerais, desde 82. Meu nome é Marta, moro em Vitória, Espírito Santo. Meu nome é Claudete, moro também em Vitória, Espírito Santo. Nós gostaríamos de saber de vocês, eu creio que o telespectador também, normalmente, vocês todas três jovens, e como surgiu essa vocação, e depois também, claro, no desenrolar do nosso programa, nós vamos ver qual a atividade de vocês, mas por enquanto, e para você, Rita, como surgiu essa vocação, esse desejo, essa vontade de você trabalhar na missão? Em Paracatu, Minas Gerais, em 88, o padre Alfonso Pastore, fundador do Encontro de Casais com Cristo, foi para a Diocese de Paracatu. E a partir daí, eu comecei a participar mais ativamente das comunidades. Ele foi fundando muitas pequenas comunidades lá. E eu fui sentindo no meu coração uma vontade muito grande de servir a Deus mais intensamente. Já era batizada, já tinha os sacramentos, era noiva na época, renunciei a noivado para poder trabalhar pelo reino de Deus. E a partir de então, em 88, começamos a formação de pequenas comunidades em Paracatu. Depois foi expandindo para a Diocese de Paracatu e, com o passar do tempo, nós fomos para mais longe, para vários lugares, inclusive Manaus, Maranhão, fomos para Rio Verde, Goiás, Vitória, Espírito Santo. Trabalhamos 2 anos e meio em Arinos com o padre Alfonso Pastore, até o momento em que ele adoeceu, e nós também acompanhamos ele até o final. Mas surgiu mesmo em Paracatu. E até um pouquinho antes também, com a presença do Dom Leonardo, quando ele foi para Paracatu em 86, que foi uma mudança muito grande na diocese toda, na paróquia lá, para mim mais precisamente na paróquia, que ele deu uma abertura muito grande para nós leigos, e foi quando eu comecei a atuar. Mas como missionária mesmo, leiga missionária, foi mais a partir de 88. Bom, em 92 eu conheci o padre Alfonso Pastore, ele foi para Vitória, fazer esse mesmo trabalho que fez em Paracatu, e até então participava de comunidade, só que não tão ativamente, não tinha muito compromisso, muita responsabilidade. Aí, a partir do momento que eu conheci ele, eu estava com 15 anos, então fiz um encontro, uma experiência de oração, que ele também trabalha com esse trabalho, esses encontros. Aí, a partir daí, eu comecei a me dispor mais, a se colocar mais a serviço do reino de Deus. Só que eu ajudava na minha comunidade, então depois ele foi para lá, foi fundando mais pequenas comunidades cristãs, também fui ajudando dentro do meu bairro, mas sempre dentro da minha paróquia, E em 94, eu estava com 18 anos, fui fazer uma experiência de como ser missionária longe da paróquia. Então vim para Paracatu, fui em Paracatu, fazer essa experiência por 3 meses, como conviver com pessoas diferentes, ficar longe da família, para fazer uma experiência se era isso mesmo a minha vocação. Então foi com 18 anos que eu decidi mesmo a servir a Deus, a ser missionária.
Mas eu comecei mesmo, foi dentro da minha comunidade, dentro da minha paróquia, né? Então, às vezes a gente pensa que ser missionário é só deixar tudo e ir para onde Deus chamar, mas o principal é ajudar dentro da comunidade cristã, da comunidade que você participa. E como a Rita colocou, eu já fui para... Depois fomos trabalhar em Arinos por 3 anos, ficamos ajudando o Padre Alfonso Pastore, até o fim da vida dele. Depois ele adoeceu, também cuidamos dele. E por enquanto estou em Vitória, ajudando no que eu posso na minha comunidade. E o final desse mês, eu e a Valdete, nós vamos continuar um trabalho que a gente iniciou em João Pessoa, na Paraíba, esse mesmo trabalho de pequenas comunidades cristãs. Então a minha vocação surgiu mesmo através do Padre Alfonso Pastore. Quando eu conheci ele, eu comecei a dedicar mais a minha vida a servir a Deus. Então foi através dele. E foi também na minha paróquia, na minha comunidade, para depois eu sair para fora. E hoje, graças a Deus, é um trabalho muito bonito que a gente faz. Então eu estou indo para João Pessoa no final desse mês e servindo a Deus no que eu posso. Com a ida do Padre Alfonso e da missionária Rita e Sônia, a Vitória na minha paróquia, que foi me despertando o desejo de ser missionária. Eu vi o testemunho de vida delas, como que ela vivia diante dos trabalhos, e eu achei muito bonito. E também o trabalho que o Padre Afonso levou para a minha paróquia fez com que eu me despertasse para evangelizar. Foi através desse trabalho de pequenas comunidades, de encontros de experiência de oração, aprendemos a preparar a liturgia, é que foi que eu me interessei mais. E eu também fui missionária, não só na minha paróquia, também no meu bairro e também no bairro próximo que fazia parte da minha paróquia, que eu evangelizei maior tempo nesse bairro, que era um bairro muito carente e muito pobre. E foi também, né, eu também, não só na minha paróquia, mas eu fui para Arinos, na Diocese de Paracatu. Evangelizei lá também 3 anos, junto com o Padre Alfonso e as outras missionárias. E de lá eu fui para João Pessoa, trabalhando 7 meses em João Pessoa. Em João Pessoa nós deixamos o trabalho sem terminar, mas agora, com a graça de Deus, no final do mês, nós iremos para lá para dar continuidade a esse trabalho. Mas foi através dessas pequenas comunidades, dos testemunhos das outras missionárias que eu me despertei. E não só eu, Marta, mas outros jovens também despertaram a evangelizar, a viver esse chamado de Deus na nossa vida. Bom, Rita, as meninas, como você também falou, vocês falaram bastante a respeito do trabalho de vocês, né, como missionária, nas comunidades. Como é desenvolvido esse trabalho que vocês fazem como missionária na paróquia? Quando chegamos à paróquia, primeiro solicitado pelo sacerdote, né, do local, nós iniciamos a formação de pequenas comunidades, se não existe, né? Quando já existe também, a gente inicia um trabalho de liturgia, orientar como deve ser a liturgia, a celebração da palavra, na ausência do sacerdote, curso da palavra, grupo de oração, adoração ao Santíssimo, finais de semana encontros, experiência de oração, encontros de casais, encontros de jovens por faixa de idade. A gente vai orientando as comunidades e a gente realiza, mas ao mesmo tempo nós ajudamos eles a fazer, a aprender, porque nós não vamos ficar sempre lá. Então nós formamos eles, assim, colocamos eles para trabalhar junto com a gente. Tem o trabalho de visitas, visitamos muito mesmo as casas para poder iniciar as comunidades, levando assim um amor fraterno. A partir do momento que a pessoa se sente amada, ela se coloca a serviço. Então ali a gente realiza tudo o que deve existir numa pequena comunidade cristã. Então que seria basicamente isso, as pastorais também, né, dentre elas dízimo,
pastoral da saúde, por aí afora. O que o padre estiver necessitando ali, a gente vai, orienta e ajuda, principalmente os leigos, a crescerem espiritualmente. Depois, quando eles já estão prontos para eles realizarem os encontros sozinhos, aí a gente vai para outra comunidade, ajudar outra comunidade a realizar também os mesmos encontros. Sempre dentro disso, pequenas comunidades, acolhimento e esses encontros que eu coloquei. Você falando isso aí, eu recordando que quando você falava, foi como que tivesse vindo uma radiografia da nossa paróquia, da comunidade, das nossas necessidades, eu vendo que realmente é isso, é um trabalho desse que nós precisamos, né? Esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de ajudar a formar os leigos, esse trabalho de estar ali nas pequenas comunidades, o pessoal rezando, participando da vida da comunidade, da vida da igreja. E até a gente fica com o santo desejo, né? Seria bom que vocês pudessem realmente ficar por aqui, né? Mas se não puder, pelo menos quem sabe, né, com a presença de vocês, ainda que por pouco tempo na nossa paróquia, possa despertar em algumas jovens, ou mesmo nos nossos leigos, um desejo assim profundo também dessa doação missionária. E então nós percebemos que vocês têm de verdade um trabalho muito bonito, e a gente sabe, né, que o trabalho do Padre Alfonso é um trabalho bonito, e vocês, é claro, são frutos, né, desse trabalho do Padre Alfonso. Agora eu gostaria, sabe, Rita, eu creio que normalmente o telespectador também gostaria de saber também de vocês, particularmente agora, né, depois nós vamos perguntar para as outras também, como vocês se sentem, né, o sentimento de vocês, a vida de vocês dentro desse trabalho. Você que já foi noiva, já foi bancária, já teve uma vida também assim, tão, né, assim, ampla no mundo, né, de poderíamos dizer assim, de realizações, né, profissionais, mesmo realização pessoal. E como foi isso e como vocês se sentem realmente dentro desse trabalho, você também, depois as outras, colocando para nós. Bom, como o senhor falou, né, eu fui bancária durante 9 anos. Durante esses 9 anos, logo que eu iniciei como bancária, eu já iniciei um namoro, que entre namoro e noivado durou 6 anos. E Deus foi me chamando nesse período a trabalhar para Ele. Então eu comecei a atuar ao mesmo tempo trabalhando no banco e sendo noiva. Porém o chamado foi muito mais forte e meu noivo não gostava de igreja. Embora interrompendo um pouquinho, eu lembro do seu noivo. Na época o seu noivo era colega meu de trabalho. Trabalhando no banco, exatamente. E ele não participava de nada. Eu tentei levá-lo para a igreja, para que nosso matrimônio fosse cristão, né? Cristão mesmo, para que fôssemos felizes. Como eu não consegui levar, depois de 6 anos, com tudo pronto, casa, móveis, só faltando marcar o casamento, eu terminei o noivado. E o renunciar a esse casamento, né, para mim foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Largar o banco depois de 9 anos para ser missionária, poder expandir, poder sair de Paracatu como missionária também foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida. Nunca me arrependi de ter abandonado praticamente tudo, né, para servir ao reino de Deus e acompanhar esse sacerdote, Padre Alfonso Pastore, que para mim, que convivi com ele 12 anos, incluindo Paracatu até a morte dele, realmente foi um santo, uma pessoa muito de Deus. A vida dele era dedicar ao reino de Deus, todos os momentos, ele não pensava nele próprio, e isso foi tocando em mim. Então eu nunca me arrependi de ter largado tudo para fazer esse trabalho e pretendo continuar como missionária, pretendo continuar, porque quem chamou a gente realmente foi Jesus Cristo, né? Então preenche a vida da gente, é gratificante poder evangelizar. E o que é muito importante, eu vou falar por mim, tento sempre estar em comunhão com Deus, sempre buscar a confissão, principalmente me abastecer na Eucaristia, que é o que me fortalece para continuar. Porque ser missionária parece ser assim muito bonito, maravilhoso. É maravilhoso, mas tem momentos muito difíceis. Como todos esses lugares que eu falei que eu já passei, nós passamos por muitos momentos difíceis, mas o reino de Deus aconteceu.
porque a gente procurava sempre estar em comunhão com Jesus e até hoje ainda é assim. Eu não tenho prazo para me confessar. Posso ter me confessado há 3 dias atrás. Se eu sinto a necessidade, eu me confesso novamente para eu poder receber Jesus na Santa Comunhão, que é o que me abastece. Então eu posso contar para o Senhor e para cada telespectador que eu sou feliz assim, que eu me realizo no trabalho de missionário. Nós vamos ver o que as outras vão dizer também. Depois eu gostaria de a gente frisar um pouquinho a respeito dessa decisão, que eu creio que tem... Nós temos realmente vocacionados, vocacionadas, que querem, mas às vezes esse deixar alguma coisa, né? Igual você deixou o trabalho, isso às vezes é o que mais pesa para algumas pessoas, deixar a família, deixar às vezes um namorado que às vezes nem tem. Você tinha, pelo menos seu noivo tinha casa. E tem pessoas que ficam, vou deixar um namorado, às vezes nem tem, tudo aquilo é ilusão, e a pessoa ainda fica segurando. E depois nós queremos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então nós vamos ver agora também com as outras, para elas, o que é realmente esse ser missionário. Para mim, essa vocação a ser missionário é uma bênção de Deus mesmo, porque, veja assim, nunca sonhei nem pensava em ser missionária. E quando Deus me chamou, eu senti assim muito forte no meu coração que eu pude também renunciar a algumas coisas, né, igual ao namoro, ao estudo. Eu estava estudando, não completei o 2º ano, eu deixei emprego também, trabalhar, tinha começado a trabalhar e eu deixei para poder servir a Deus. Então eu vejo assim, que eu me realizei mesmo dentro dessa missão. Apesar que sou muito nova, igual muitas pessoas falavam, até dentro da minha família mesmo, criticavam porque eu ia ser tão jovem e já saindo para fora, para lugares que eu nem conhecia, como que eu ia viver. Então minha família tinha essa preocupação. E eu vi assim que quando a gente se coloca a serviço do reino de Deus, Deus assim providencia mesmo as coisas que a gente fica pensando, como será, o que vai acontecer e tudo mais. Então depois que eu saí para fora, eu vi assim mesmo, como que Deus providencia tudo. A gente serve, como Rita colocou, a gente é missionário, servimos a Deus, mas não temos salário nenhum, a gente vive mesmo da providência divina. Então a gente vê que a graça, que o bem acontece quando você se coloca, quando você se dispõe a servir mesmo com alegria. E Deus vai providenciando tudo que a gente precisa. Igual a gente vai para lugares que tem dificuldade em tudo, igual Arinos, né? É uma cidade pequena, carente também. E o bem que nós realizamos lá, através de Jesus Cristo, claro, foi imenso. Teve dificuldade? Sim, como toda vocação, como toda vocação, todo chamado que Deus faz, tanto freira, padre ou um casamento, que são vocações também, tem dificuldades. Mas a gente vê que é uma graça muito grande. Para mim, ser missionário é um bem muito grande, né? Que eu posso fazer, assim, mesmo sendo jovem, sendo nova, eu não importo com isso. E louvo muito a Deus pelo chamado que Ele me fez, por estar servindo e por ser missionário. Para mim também foi uma graça muito grande diante da vida que eu levava. A minha vida era de muita badalação e Deus, através desse trabalho, desse chamado, Ele me resgatou. Eu tinha 9 anos que eu trabalhava, eu tinha um armarinho. Durante 9 anos eu trabalhei nesse armarinho. E eu nunca pensei em sair evangelizando. Eu até fazia gozação com as pessoas que viviam dentro da igreja. E foi muito forte. E hoje eu louvo e agradeço a Deus por esse chamado. Porque hoje eu passei a viver uma vida diferente, uma vida nova em Jesus. E passou a ter mais sentido a minha vida. Diante de todas as dificuldades que eu passo, né? A gente passa na evangelização com pessoas, mas o fruto que a gente vê é muito mais gratificante do que as dificuldades. Então, por isso que foi importante para mim, né, ter sido chamada por Deus, que eu vejo que é um chamado mesmo de Deus na minha vida, para poder evangelizar, para poder levar o anúncio. Tem tantas pessoas que
não pode, né, fazer isso, ser casado, que é uma vocação também muito bonita do matrimônio, mas ele não pode evangelizar fora, viajando. Mas tem na própria paróquia que ele pode fazer um bem muito grande. E já que Deus não me deu a graça, né, de casar, me chamou mais forte, o chamado foi mais forte ainda, a evangelizar. E no início também foi assim, eu fiquei preocupada, muito preocupada com como seria, né, de que eu ia viver. E eu vi que é a providência mesmo. Deus, ele providencia tudo. Na medida que a gente se coloca a serviço do reino dele, ele não deixa faltar nada. E diante assim, do decorrer dos dias, que a gente vê a providência mesmo de Deus na nossa vida. E hoje eu estou muito agradecida por estar evangelizando. São 6 anos já, através do padre, né, Padre Alfonso, desse chamado. E eu não pretendo nunca, com a graça de Deus, largar esse chamado. E eu procuro também, assim como Rita, procuro me abastecer através de Jesus Eucarístico, na confissão, diante de todos os sacramentos. Porque se não for Jesus na Eucaristia, a gente não tem força para superar, para suportar as dificuldades. Então, eu agradeço a vocês por hoje, aqui no nosso programa, e nós queremos que vocês participem mais uma vez conosco, quem sabe no próximo programa, onde que você, telespectador, terá mais uma oportunidade de ouvir esse testemunho que, a meu ver, foi muito rico para todos nós, essa experiência de vida, e você irá saber também, através delas, principalmente você que às vezes está pensando, né, e então está querendo ter uma decisão, nós vamos saber o que é preciso, né, quais são os passos para que você possa ser também um missionário ou uma missionária exemplo delas. Então, vocês quiserem dar uma boa noite também para o telespectador, depois queremos dar a bênção, abençoar a água também que você colocou diante do aparelho para que seja abençoada. Boa noite, né? E foi um prazer para nós também estarmos aqui e podemos passar um pouco do que a gente vive. Então tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite também, que Deus abençoe. Então eu deixo o meu boa noite, pedimos a Deus Pai de bondade, dignidade de abençoar cada um dos nossos telespectadores nesse momento, nós que sois o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, e abençoe também ao Deus de bondade, esta água que está diante do aparelho, da televisão, todos aqueles que tomarem com amor sejam também curados e abençoados pela tua divina e santa misericórdia. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que todos tenham de verdade uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês também. Boa noite. Mais uma vez com vocês, o nosso programa Palavra Eficaz. E hoje nós temos novamente a graça de estar conosco aqui no nosso programa as missionárias que ontem, né, estiveram conosco no nosso programa, e hoje elas irão expor de uma maneira mais detalhada o trabalho que elas fazem nas comunidades. É o que você verá nesse programa de hoje. E aguardo, espero que você, membro aí das liturgias, você possa aproveitar e acolher esse momento, vendo essa organização que, quando a gente percebe nas comunidades, quando o Padre Alfonso passou, essa organização, o povo empenhado, trabalhando, é isso que nós vamos ver, que você possa também fazer as suas apreciações. Boa noite. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. E hoje eu vou expor um pouquinho do nosso trabalho missionário. Como eu falei,
depois a gente vê que segue vários itens, várias coisas que devem ter. É o que Rita vai falar para nós também um pouquinho sobre esses 3 itens agora. Então, como a Martinha falou, agora eu vou explicar um pouquinho sobre mais 3 itens que devem acontecer na comunidade cristã, que é um modelo. Aqui nós temos um modelo de tudo que deve acontecer em todas as comunidades. E agora seria a adoração ao Santíssimo Sacramento, que é onde nós nos reunimos para adorar Jesus sacramentado, e todos são chamados a adorar, não somente freiras, padres, bispos, mas nós leigos também ter pelo menos um dia na semana para adorar Jesus Cristo, né, no sacrário. Pelo menos 1 hora de adoração por semana.
graças a Deus, na maioria das nossas comunidades nós temos, né, esses itens, mas nós precisamos de cavar, assim, de reforçar, de que isso seja mais eficaz, né? A respeito das pastorais, a respeito das experiências de oração nas comunidades, né? A respeito dos encontros de casais também nas comunidades, a liturgia também, preparação também, temos precisamos melhorar, e também a respeito da adoração do Santíssimo nas comunidades. E algumas comunidades às vezes não tem, né? Às vezes o encontro de casais se faz, mas a comunidade em si não está ainda participando. E então o curso da palavra, né? O curso da palavra, que é o nosso curso bíblico, muitas pessoas falam, na Igreja Católica não tem estudo bíblico. Temos o nosso curso da palavra, de maneira simples, mas de maneira eficaz, no sentido da mudança, do testemunho de vida. Portanto, é muito importante, né, essa colocação, e é isso que realmente vai fazer com que a comunidade cristã possa caminhar de maneira firme, de maneira eficaz. E, porém, para isso, aí que está o grande desafio. Aí que está o grande desafio, e nós sabemos que para que uma comunidade seja viva dessa maneira, é preciso da disponibilidade de pessoas para o trabalho. E para expor aonde nós iremos arranjar pessoas para estar aí nos documentos da igreja, no grupo de oração, expondo o curso da palavra, pessoas participando do conselho da comunidade, pessoas ali dentro do grupo de encontro de casais. Quem vai promover tudo isso? O Papa? Sozinho? Não. E aí eu gostaria de mais uma vez que as missionárias colocassem para nós aí essa necessidade da participação das pessoas, a necessidade, o objetivo do encontro de casais, para que o objetivo da experiência de oração, para que você fez experiência de oração, para que você fez o encontro de casais. Como o padre acabou de falar, ele sozinho ficaria difícil realizar esses encontros todos da comunidade. Então, o encontro de casais com Cristo seria para quê? Para atrair os casais para a pequena comunidade cristã. A experiência de oração de final de semana, a mesma coisa, trazer as pessoas para a comunidade cristã. Então, são encontros simples, realizados em finais de semana. Cada encontro de casais que acontecesse, depois os casais que se engajariam nas comunidades iriam ajudar na realização de outros encontros de casais para trazer mais pessoas para a comunidade. E assim ia dando continuidade. Esses outros que fizessem ajudariam a realizar outros encontros de casais e assim por diante. Então, o número de pessoas na comunidade cristã aumentaria muito. Ou seja, é uma forma de evangelizar. E a experiência de oração é a mesma coisa. Cada final de semana que acontecesse a experiência de oração, no sábado e domingo, né, o dia inteiro, atrairia as pessoas para a comunidade e essas pessoas sairiam do comodismo e ajudariam na realização das outras experiências de oração. Então, quanto mais experiência de oração, quanto mais encontros de casais com Cristo acontecerem, melhor. Mais nós vamos estar evangelizando, levando a palavra de Deus e trazendo pessoas para a comunidade sair do seu comodismo. E para isso, o padre precisa de leigos que se disponham não só a realizar esses encontros, mas também a participar dessas equipes que nós colocamos. Dentre elas, o acolhimento, né, dízimo e por aí afora, expositores do curso da palavra. Então, teria uma equipe que se reuniria, exemplo, o curso da palavra, teria uma equipe de expositores que nas pequenas comunidades descobririam outros expositores. Então, exemplo, suponhamos a comunidade São José. Nós vamos tirar da comunidade São José pessoas que têm capacidade de expor o curso da palavra na sua própria comunidade. Então, o que ele necessita é de leigos que estejam à disposição e com vontade de
de ajudá-lo, de trabalhar pelo reino de Deus. Né? Largar o comodismo e se colocar, chegar e falar, Padre, eu quero ajudar, em que eu posso ajudar com isso aí? É isso que o Padre precisa. A Rita terminou dizendo, é isso que o padre precisa. E realmente, o próprio Jesus, ele já disse, a messe é grande e os operários são poucos. Por isso é importante, né, que você se coloque, né, à disposição do reino de Deus, promover o bem comum, através do trabalho comunitário. Nós sabemos que hoje tem muitas coisas para a gente fazer, mas porém, como nos diz Jesus, né, como Marta e Maria escolheu a melhor parte, que era o quê? Estar com o Senhor. E que você possa também escolher a melhor parte, cuidar das coisas do Senhor, estar com o Senhor. Como o exemplo bonito, né, dessas jovens que decidiram cuidar da melhor parte, que é estar com o Senhor, e promover, né, o bem nas comunidades através da evangelização. Você jovem, você pode fazer isso também, você que é papai, mamãe, você é casada, para todos, né, tem um lugar na comunidade. E nós precisamos melhorar o mundo. Eu creio que você vê, né, quanta injustiça, quanta desigualdade, quantos problemas nós temos. Tudo isso as pessoas fazem por quê? Porque não conhecem o amor de Deus, não estão evangelizadas. E através da evangelização, através da comunidade, que nós iremos realmente chegar a esse ponto tão bonito, almejado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu conto, né, com vocês, com todos vocês, com o jovem, com a criança, com o adulto, com todos, para que possamos, aí na sua comunidade, onde você mora, possamos continuar com esse trabalho tão bonito e colocar em prática tudo isso que foi exposto hoje aqui nesse nosso programa. E a gente agradece a você pela sintonia, pela audiência com o nosso programa. E Deus realmente abençoe você e toda a sua família. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desse sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agradeço também aí as meninas, né, pela participação conosco no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês.
procurar. Hoje estarei aqui e também deixo o meu endereço, deixo um abraço de todas as irmãs. Quem quiser nos escrever pode escrever para a Caixa Postal 10 de Coromandel, Minas Gerais. O CEP é 38.550, tracinho 000, Coromandel, Minas Gerais. Árdua. Então, amado telespectador, nós tivemos aqui no nosso programa hoje a grata presença da irmã Elaine, e é uma pena que ela não pode estar aqui mais conosco, né? Foi só uma visita e nós tivemos a graça de tê-la aqui. E nós queremos aproveitar também para despedir da senhora irmã, que de verdade foi para nós um momento, né, muito feliz, e assim podemos conhecer um pouquinho mais, né, essa congregação tão importante no nosso tempo atual, onde nós sabemos que a oração é muito importante, como também o serviço. E por falar nisso, gostaria de aproveitar um pouquinh mais do tempo da senhora, a senhora não se importaria de estar aqui conosco, mas mais um pouquinho, a respeito como vocês fazem essa, podemos dizer assim, essa junção dessa oração, né, que é a reparação, que é o carisma da comunidade, e também a ação do trabalho de vocês. Como o telespectador viu a creche, o trabalho de vocês aí com as crianças, e como é que é dividido esse trabalho lá no convento aí. Talvez possa ser que tenha alguma jovem que gostaria de saber a respeito disso. Muito bem, Padre João César. Muito bem, Padre João César. De antemão já agradeço muito pela acolhida que eu tive aqui em João Pinheiro, e aproveito, né, para responder isso que o senhor queria saber. Para o nosso trabalho, para a nossa oração, nós já temos o programa de cada casa, de cada comunidade. E neste programa já é colocado para que cada irmã tenha um tempo livre, para cada dia ela fazer uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, e também um pouco de tempo livre para que possa fazer a sua leitura espiritual, sem falar nos momentos comunitários que nós temos a cada dia. Temos a oração da manhã, temos a oração das vésperas e a oração das completas, que é a oração da noite. Então, todo dia nós dedicamos um tempo a sós, né, com o mestre, como nós dizemos, e temos também os momentos comunitários que nos enriquecem muito. Também momentos de recreação, de lazer, de encontros, nas diversas pastorais e movimentos que a gente está incluído na paróquia. Então, amigo telespectador, como você pôde observar, foi riqueza para nós hoje, aqui a presença da senhora, e eu agradeço, em nome de toda a comunidade, a presença da senhora aqui. Nossa boa noite. Boa noite, Padre João César. Passando por aqui, esteja sempre à vontade e venha aqui no nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que nos acompanham pela rede de televisão, e que vocês fiquem com Deus, na companhia de Nossa Senhora, e até uma outra próxima oportunidade. Pregador. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, caro amigo telespectador. Estamos aqui diante da nossa igreja, Matriz Santana, onde em breve iremos celebrar a festa da nossa padroeira, Santana. Do interior da igreja Matriz Santana, você pode observar essa linda imagem que nós temos da Senhora Santana, juntamente com a sua filhinha, ainda criança, Maria. E como você pode observar, Nossa Senhora está com as Sagradas Escrituras na mão, é como uma catequese familiar. Santana passando as primeiras lições para Maria, a serva fiel. E o valor de Santana é simples, para que possamos entender e compreender. As Sagradas Escrituras nos diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Portanto, Maria, sendo a esplêndida flor do Carmelo, sendo a ave cheia de graça,
quão cheia de graça também deveria ser a sua mãe. Como você pode ver, nós iremos esse ano, como no ano passado, nós iremos fazer as nossas barracas aqui de frente à nossa igreja. Nós pretendemos aqui de frente da igreja fazer ali um palanque e, como você pode ver, já temos ali alguns materiais para que possamos arrumar tudo isso. Ali a madeira para as barracas, já estamos aí providenciando tudo isso, se Deus quiser, como já disse, a partir do dia 18, a terça-feira, nós já teremos com esse ambiente aqui totalmente, realmente transformado, totalmente mudado, com a presença já das barracas, se Deus quiser, e serão aqui na porta da nossa igreja, como no ano passado. Foi uma bênção de Deus e esperamos você e toda a sua família conosco aqui para participarmos dessa festa de Santana. Passar para você, especialmente para as comunidades todas da nossa paróquia, a programação, ou seja, o dia em que você estará aqui conosco, nos ajudando, como eu disse no início do programa, animando a liturgia. E desde já encorajamos a todas as comunidades que às vezes estão ansiosas, até com medo, né, de participar aqui na Igreja Mãe, na Matriz. Então é o momento de estarmos juntos. Como nós sabemos, época do Dia das Mães, aniversário da nossa mãe, todos nós vamos para a casa da nossa mãe. E portanto agora, época do aniversário da nossa padroeira, aniversário da nossa paróquia, todas as comunidades venham também aqui para a casa da mãe. Portanto, fique com você. Pecadores, estamos nos preparando para essa grandiosa festa da nossa padroeira e queremos passar para todos vocês a programação das comunidades que irão nos ajudar. E é muito interessante, amado irmão, amada irmã, como eu disse, tem comunidade que às vezes fica um pouco preocupada, né, que estará aqui conosco na Matriz, mas como eu disse, não se preocupe, venha participar conosco, é festa da nossa mãe, é festa da nossa padroeira. Portanto, na terça-feira, no dia 18, terça-feira, dia 18, nós contamos com a participação das comunidades. Nossa Senhora Abadia e Santa Terezinha. É o dia da celebração, seria nessas comunidades, mas como é festa da nossa padroeira, todos irão participar aqui conosco. No dia 18, na terça-feira. E é claro que também nós contamos com a zona rural também, você da Fruta Tanta, venha conosco também participar dessa festa nesse dia. Na quarta-feira, dia 19, portanto, nós contamos com a comunidade Santa Terezinha e Abel Mendes. Seria o dia da celebração nas suas comunidades, mas vocês venham participar conosco, a liturgia, por sua conta, venham aqui ler, tocar, cantar aqui conosco também, os membros da comunidade Santa Terezinha e também do Abel Mendes. No dia 20, quinta-feira, nós contamos aqui com a presença, com a participação de 3 comunidades. A comunidade São Benedito, que é Santa Cruz 2, comunidade São Geraldo, Santa Cruz 1, e comunidade São José, que é ali no polo esportivo. Portanto, vocês estejam presentes aqui, todas as comunidades, e nós já ficamos sabendo que vocês já se organizaram, já estão já aí realmente preocupados e animados para estarem aqui conosco, participando dessa liturgia. Portanto, parabéns a vocês pela organização, pela preocupação, né, de prepararem essa festa. Portanto, dia 20, na quinta-feira, comunidade São Geraldo, comunidade São Benedito e comunidade São José. E convidamos também as comunidades rurais, Floralina Azul, Tamboril, para que estejam também conosco aqui, fazendo presença. E no dia 21, na sexta-feira, nós teremos a liturgia aí animada pela comunidade Santo Antônio, Santa Mônica, aí a comunidade de Itaipu e comunidade aí no bairro Coab. Portanto, vocês estejam conosco também aqui no dia 21, na sexta-feira. No dia de sábado, portanto, dia 22, nós teremos aí a comunidade Imaculada Conceição. No sábado, dia 22, comunidade Imaculada Conceição. Portanto, contamos com vocês, a comunidade Imaculada Conceição. E depois no domingo,
ali dia 23. No dia 23 nós teremos uma grande atração especial na nossa festa de Santana, que nós teremos também a barraquinha na parte da manhã, juntamente ali com o leilão de bezerros, convidando você que é criador, você que é produtor, que venha participar conosco. E desde já também eu já agradeço mesmo a todos vocês que de uma forma ou de outra têm contribuído. Nós sabemos de pessoas que às vezes nem têm gado, nem têm bezerro, mas já estão preocupadas em ajudar. Estão realmente comprando o bezerro, já estão preocupadas também em fazer a sua doação no dia. Deus se pague a você que tem realmente feito essa preocupação. Portanto, no dia 23 nós teremos um leilão de bezerros, tá certo? Dia 23, ali às 10 horas da manhã, de frente à Igreja Matriz de Santana, como foi nos outros anos, nós iremos também fazer agora. E desde já eu quero agradecer já o leiloeiro que estará aqui conosco e também o pessoal aqui do JP Leilões, que sempre tem nos ajudado, e também mesmo aqui do sindicato também, e todos os fazendeiros que têm contribuído, que têm doado bezerro, que têm arrematado. Deus pague vocês e que Santana rogue por vocês e aumente cada vez mais o rebanho de vocês. E na segunda-feira, portanto, no dia 24, nós teremos a liturgia a cargo da comunidade São Paulo Apóstolo, comunidade São Paulo Apóstolo, aí do bairro Aeroporto. Portanto, no dia 24, na segunda-feira, comunidade São Paulo Apóstolo, animando a festa de Santana, a festa da mãe. E no dia 25, na terça-feira, dia 25, terça-feira, portanto, véspera, né, a gente encerrar a festa. No domingo, nós iremos encerrar na quarta-feira, mas na terça-feira, dia 25, terça-feira, 25, nós teremos o coral do domingo, às 7 da manhã. Aí São João, a Maria do Bodega, a Neguinha, todas as pessoas aí do coral da manhã, Dona Ivone, irão animar a celebração da terça-feira, tá certo? Na terça-feira, no dia 25, liturgia a cargo da liturgia do domingo, das 7 da noite. E nós contamos com, no final da festa, do dia 26, com a presença aí também da banda Verbo de Deus, que irá animar a liturgia para nós no encerramento da festa de Santana, que será às 18 horas da quarta-feira, onde nós teremos procissão, teremos também a Santa Missa animada pela banda Verbo de Deus. E nós convidamos também ali as comunidades, né, dos Olhos d'Água, de São Joaquim, comunidade Café do Amigo, comunidade de Terra Azul, comunidade de Santa Luzia, comunidade mesmo aí de Olaria, que venha participar conosco. Olha, mais ou menos uma escala assim, se caso vocês estejam conosco, por exemplo, na terça-feira poderia vir aí Fruta Dantas, estando conosco aqui, né, se possível trazendo também o seu leilão. Na quarta-feira, dia 19, Rural Minas 2, juntamente com a comunidade de São Sebastião. E na quinta-feira poderia vir aí vocês da comunidade Rural Minas 1, juntamente com a comunidade de Tamboril. Na sexta-feira, convidamos a Santa Cecília de Fazenda Manga. No sábado, vocês de Olaria, que no ano passado fez muito bem, estando conosco aqui, a Dona Sebastiana aí com toda a comunidade, né? Aí poderia vir para ficar presença também no sábado, dia 22. Nós convidamos todos vocês. E no domingo, você de Santa Luzia, participe conosco também, você de Santa Luzia. Na segunda-feira, no dia 24, aí, vocês aí da Terra Azul também conosco, se possível trazendo uma prenda aí para o leilão. E na terça-feira, dia 25, vocês de Olhos d'Água, comunidade São Joaquim e Café do Amigo, estejam conosco. E é claro que isso, indiferente de dia e de hora, todos estão convidados a participar todos os dias, a partir do dia 18, portanto, até o dia 26, onde nós iremos encerrar a nossa festa. Portanto, repito, no dia 23, o grande leilão de bezerros. Queremos, assim, diante dessa exposição, nos despedir de todos vocês e agradecendo mesmo de coração a você que irá participar conosco dessa festa, pedindo a Ele, a Jesus, o Senhor, que está aqui na Eucaristia, aqui dessa capela da nossa paróquia em Santana. Queremos pedir a bênção desse Jesus para você e toda a sua família. Oremos. Deus Pai de bondade, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor nos deu Jesus para que permanecesse conosco constantemente através da Eucaristia, do sacrário, todos os dias. Por isso, Senhor, nós te pedimos, pela tua presença,
dessa capela, o Senhor possa chegar até o lar de cada um, abençoando as famílias, abençoando especialmente a água que está diante do aparelho de televisão. E todos aqueles, Senhor, que tomarem ação de graças, que sejam abençoados pelo Senhor. E dignai-vos, ó Deus de bondade, abençoar especialmente os doentes nesse momento. Você que está enfermo, que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E que todos tenham de verdade uma boa noite, que possamos ter uma boa festa. Espero você e sua família. Um pedacinho dele aqui. Mas se a gente ficar aí. Eu fiquei em pé, né? Fiquei em pé. Eu acho melhor. Uma boa noite, amigo, caro telespectador, telespectadora da TV Noroeste. Mais uma vez estamos aqui com vocês, nesse dia em que nós estamos celebrando já a nossa novena de Santana. E desde já convidando a todos vocês que ainda dá prazo de você ir e participar conosco da celebração e também, logo após, das barraquinhas, que tem sido uma bênção de Deus. Hoje, amado telespectador, nós temos aqui no nosso programa uma pessoa muito importante, a Regina Caixeta, que é da nossa comunidade e está fazendo uma visita, está de férias e nos está assim dando também a alegria e a honra de participar conosco aqui do nosso programa. Então, irmã Regina, uma boa noite. Boa noite, Padre César. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida. É uma alegria estar aqui falando com você. Nós que convivemos, né, há tanto tempo aqui em João Pinheiro, através da comunidade, do grupo de jovens, o Mojocri, também na escola, né? Então nós temos muitos conhecidos e nem sempre dá para ver a todos. Então é uma oportunidade para estar falando com você nesse momento. Muito bem, irmã. Nós sabemos que normalmente quando a gente tem assim, uma pessoa assim, religiosa, né? Normalmente os telespectadores querem saber qual a congregação, mas primeiramente vamos ver como foi esse chamado, essa vontade de ser freira, que você que participou do Mojocri, que estava aqui no meio de tantos jovens aqui, e como foi esse momento? Pois não, Padre César. É muito bom poder falar da própria vocação, porque toda vocação é um chamado de Deus para uma missão. Eu me senti chamada desde o momento em que comecei a participar do Mojocri, como o senhor disse, e senti a realidade aqui da nossa terra, tanto da cidade como do interior. Então, há muita necessidade de presença missionária e procurei fazer alguma coisa dentro disso. E, aos poucos, esse desejo de ampliar essa missão foi aumentando. E foi aí que eu conheci, então, a Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado, na qual estou até hoje. Missionária de Jesus Crucificado, né? Missionária de Jesus Crucificado. Esse nome sempre impressiona muito, né? Que São Paulo que usa essa expressão, que ele pregava Jesus e Jesus crucificado. Então é muito importante esse desejo, né? O fundador que sentiu essa necessidade de pregar Jesus crucificado e ver-se Jesus realmente nos mais abandonados, nos sofredores. Então é um carisma muito bonito, muito importante. E esse trabalho que vocês fazem, missionário, vocês têm missão aonde? No caso, só no Brasil? Ou seja, vamos nos limitarmos em termos de Brasil. Por exemplo, a experiência de você como irmã, você já trabalhou aonde? Qual a experiência que você teve uma experiência para contar para nós? Ok, gravando. Que eu não... Ok, gravando. Como missionária de Jesus Crucificado, eu fiz várias experiências. A primeira delas foi em Varginha, no sul de Minas. Depois estive também em Vitória, no Espírito Santo. Em Contagem, na Grande Belo Horizonte. E ultimamente estou há 7 anos em Rondônia, na Amazônia. E lá foi uma experiência muito interessante. Nós trabalhamos na área rural
em Carilândia, na Diocese de Ji-Paraná, que é um lugar que a igreja está bastante organizada no sentido da valorização do leigo, porque pela falta de missionários e missionárias, de padres que atendam aquele povo, são os próprios leigos que assumem a missão. Então, lá, por exemplo, nessa paróquia, temos 70 comunidades rurais e apenas um padre, que vai a cada comunidade 2 vezes por ano. E nós também que íamos em torno de 2 vezes por ano em cada comunidade. Por aí se vê que as celebrações do culto a cada domingo são os leigos que fazem. Por isso a gente investiu muito, e toda a diocese tem essa prioridade, da formação dos leigos. Cursos bíblicos, catequéticos, de liturgia, enfim, tudo aquilo que ajuda o leigo a se preparar para assumir a sua missão. No caso, atualmente já temos nas comunidades leigos preparados para fazer o batismo e também testemunhas qualificadas do casamento. Então, como se vê, eles estão preparados para assumir o trabalho pela falta, né, dos agentes religiosos. Mas, para mim, só completando, foi assim uma confirmação da minha vocação missionária, essa experiência. Cheia de desafios, mas também de muita alegria. É muito interessante, como você pode ver, além do telespectador, essa realidade. Nós aqui sabemos que a nossa realidade aqui, irmã, é mais ou menos de 30, 40 comunidades para um padre. E quando você falou aí que o padre tem 70 comunidades, a gente fica assim um pouco impressionado, e indo às vezes 1 vez por ano, 2 vezes por ano nas comunidades, porque realmente é impossível. E claro que temos que contar com lei. Foi o documento da CNBB, né, de 99, aquela reunião em Itaici, onde que surgiu aquele documento da missão, né, dos leigos e leigas no Brasil. Então a vocação e missão do leigo mesmo, nós estamos no tempo do protagonismo leigo mesmo. Claro. Se o leigo não assumir, se você não ajudar, é impossível. E como a irmã disse, estão trabalhando na formação dos leigos, que nós também queremos fazer. E a realidade lá, pelo que a gente vê, é bem mais difícil do que a nossa. E parece também, irmã, que as pessoas andam distâncias também muito assim grandes, né? Grandes para chegar na comunidade. A comunidade mais distante que você sabe, tem experiência de pessoas que vão, quantos quilômetros mais ou menos? Olha, as comunidades em geral estão a 10, 15 quilômetros umas das outras. Só que para participar dos encontros maiores, que ficava na sede, na vila lá que a gente morava, as mais distantes estavam 40 quilômetros. Então, para chegar a esses encontros, as pessoas caminhavam muito, porque lá chove 6 meses no ano, então é muito barro, muita dificuldade. Então elas iam a pé, de bicicleta, de carona naqueles caminhões de tora de madeira, sem nenhuma segurança, mas estavam animadas e participavam com muito gosto. Uma vez um caminhão ficou de buscar uma comunidade inteira que vinha participar de um encontro e não foi. Aí eles vieram a pé, 3 horas de caminhada naquele sol de quase 40 graus. Então isso dava para a gente assim, uma alegria muito grande de sentir essa disposição do pessoal, esse carinho, assim, esse gosto por estar participando e vivenciando a sua fé. É interessante, aí o telespectador pode estar analisando. E a gente analisando algumas comunidades que nós temos, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade em participar, e então a gente vê essa experiência, né? Pessoas andando aí a pé 3 horas a pé para chegar numa comunidade. Isso realmente é muito gratificante. Com crianças, né? Com crianças e tudo mais, isso anima, né, o missionário, ver que a pessoa está com sede. Agora, por outro lado, é triste também quando você percebe que o padre está ali, ou a religiosa está ali, e a pessoa às vezes poderia andar 1 quilômetro ou andar 100 metros e de repente não comparece. Isso aí também desanima muito, e às vezes nós temos comunidades assim que nós estamos preocupados, porque as pessoas às vezes estão preocupadas às vezes com o lado financeiro, estão preocupadas com o leite, que tem que tirar tudo bem, tem que tirar o seu leite, tem que trabalhar sim, é claro, mas às vezes 1 vez por mês, né? 1 vez do mês, a celebração, é importante a gente dar valor, é muito importante a gente ver essa realidade nesses estados, nessas cidades de missão,
como que é. Então, irmã, gostaríamos também que a senhora falasse para nós também a respeito um pouquinho da congregação, né? A congregação aí de Jesus crucificado. A senhora já disse a respeito do fundador, seja alguma coisa assim. Um pouquinho da história. Um pouquinho da história da congregação para nós. Então, a congregação surgiu, foi criada em 3 de maio de 1928, por um bispo de Campinas, Dom Francisco de Campos Barreto, e uma irmã, Madre Maria Vilac. Então, como fundadores, eles perceberam a realidade da cidade de Campinas naquela época, que estava em processo de industrialização e que os bairros da periferia ficavam desassistidos pela igreja. Então, elas, que já formavam um grupo de catequistas antes e iam nesses lugares, foram convidadas para formar essa congregação. Então, foi dessa experiência que eles partiram para fundar uma congregação missionária que atendesse às realidades concretas do povo, de estar junto com eles na sua luta por mais vida, por dignidade, e também anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, que quer isso, que a pessoa tenha vida, como Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, o nosso carisma, a nossa missão é essa: ir aos lugares mais difíceis e anunciar Jesus Cristo a essas pessoas que hoje são crucificadas, que são excluídas. Então, irmã, além dessa missão na Amazônia, a congregação, vocês têm casa em mais algum lugar? Nós fomos para fora do Brasil, para os países de língua espanhola da América Latina, desde a Nicarágua, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile. Então, estamos nesses países justamente comungando com a luta do seu povo. E fora aqui da América Latina, temos também na África, em Angola e Moçambique, países que enfrentaram a guerra e que têm muitas dificuldades. Então, são países muito pobres, onde as irmãs procuram estar junto com o povo nessa busca de melhorar a sua vida, né? E de anunciar Jesus Cristo. Então, é uma experiência muito bonita, principalmente em Moçambique, onde tem uma irmã que foi para lá com 84 anos, agora já tem 4 anos, e que, na sua alegria, ela está lá doando o restante da sua vida. Um fato importante é que lá, para eles, a pessoa idosa é aquela que é a fonte de sabedoria, porque ela acumula experiências. É diferente um pouco daqui, que às vezes a pessoa idosa é desprezada. Lá, ao contrário, é muito valorizada pela experiência de vida que ela tem. É muito interessante, né? E, de certa forma, é a sabedoria de Deus, né? Por exemplo, o livro da sabedoria mostra, né, que realmente o velho, ele é sábio, né? Ele tem a sabedoria, realmente é muito interessante essa experiência. Então, amado telespectador, nós estamos aqui com a irmã Regina. E a senhora gostaria de colocar mais alguma experiência, mais alguma coisa para o nosso telespectador? Gostaria ainda de falar sobre a realidade da Amazônia, dos ribeirinhos, que são um grande desafio missionário, porque eles moram nas margens dos grandes rios da Amazônia e ficam um pouco distantes das cidades e desassistidos pela igreja. Infelizmente, o número de missionários naquela realidade é muito pequeno e muitas vezes não consegue chegar até esse povo. Às vezes, quando é possível, se vai uma vez por ano a essa população. Então, o bispo Dom Evan Carlton, que é o encarregado da dimensão missionária da CNBB, ele tem feito muitos apelos para que missionários assumam esse trabalho lá. Bom, irmã, gostaríamos de mais uma perguntinha. Eu creio que, diante de uma colocação dessa, algumas pessoas, né, se questionam e querem saber: será que somente padre ou freira poderia ou pode, de verdade, assumir esse trabalho? Dessa pergunta, Padre César, lá existem muitos leigos que vão por um tempo determinado, por exemplo, por 3 anos. Vão médicos, enfermeiros, vão pessoas que podem contribuir de alguma forma para o trabalho junto a essa população carente. Porque são carentes de tudo, de saúde, de educação, precisam de professores e também pessoas que vão anunciar o Evangelho. Então, leigos podem muito bem
se dispor para esse trabalho e entrar em contato com as dioceses da Amazônia, né? Através do padre, da diocese mesmo aqui, isso é possível e é uma colaboração muito importante. Nós temos o exemplo de alguns estrangeiros que vêm, pai, a mulher, o marido, filhos pequenos, e que vão às vezes para aldeias indígenas e ficam 4, 5 anos, ou então até mais tempo, né? Alguns criam os filhos nas aldeias. Isso é muito importante, quer dizer, essa disponibilidade do leigo para assumir a sua missão. Antes a gente falava, né, dessa missão do leigo. Não é só porque tem carência de religiosos, de padres. É fruto, próprio do cristão, né, do batismo, essa missão do leigo. Então, acho que é muito importante que cada um de nós abra o coração e veja as necessidades dos irmãos, onde quer que eles estejam. Irmã, e a respeito da vocação, a respeito da casa de formação de vocês, nós sabemos, graças a Deus, você daqui você sabe, né? É uma vocacionada daqui, o fruto daqui de João Pinheiro. Então, você sabe que aqui tem muitas vocações. Caso algum jovem ou alguma jovem quisesse realmente ser missionária, assim como você é, o que ela deveria fazer, o que ela deve fazer? Certo. O importante é sentir esse chamado de Deus para se dedicar aos irmãos mais necessitados. E, na medida que você vai participando da sua comunidade e vai procurando se esclarecer, conversando com as pessoas mais experientes, conversando com os padres, eles vão mostrando, ajudando a descobrir se realmente é uma vocação. E se você tem vocação e quer caminhar com a gente como missionária, nós temos casa de formação aqui em Minas, em Betim, na Grande Belo Horizonte, e Ouro Preto, na cidade histórica, né, de Minas. Então, nessas duas comunidades, são oferecidas oportunidades para as jovens fazerem seu processo de formação. Quer dizer, a jovem entra, fica 2 anos como postulante, que é um tempo de conhecimento da congregação, conhecimento de si. Depois são 2 anos de noviciado, que é feito também em Belo Horizonte. E depois, aí já vem um tempo que ela assume um compromisso que a gente chama de juniorato, que são os primeiros votos e que vão se renovando a cada ano. Se chega ao final de um ano, a pessoa vê que não é essa a sua vocação, que mudou de ideia, ela pode não renovar, né, o compromisso. Mas se continuar esse desejo e ela for aprofundando a sua vocação, aí de 4 a 6 anos de votos simples, né, ela pode fazer a sua profissão perpétua, quer dizer, os votos de pobreza, obediência e castidade na congregação dos missionários de Jesus crucificado. Então, se você quer ingressar com a gente, vai ser uma alegria, estaremos de braços abertos para acolher. E a senhora tem também um endereço aí para que alguém possa entrar em contato depois? Certo. O endereço é da coordenação em Belo Horizonte. Então, Missionários de Jesus Crucificado, Rua Matias Barbosa, 188, bairro Floresta, CEP 31.015-160, Belo Horizonte, Minas. Então, eu acho que seria importante dar uma repetida às vezes. Você pegou a caneta agora, né? Então, acho que você deve estar, ou poderia repetir. Então, vamos repetir de novo para essa pessoa que pegou a caneta agora. Missionárias de Jesus Crucificado, Rua Matias Barbosa, 188, bairro Floresta, CEP 31.015-160, Belo Horizonte, Minas. Telefones 31 461 1546 ou 461 0753. Tudo bem, irmã, eu agradeço a presença aqui no nosso programa. Viu? Esteja sempre que estiver, nós queremos sua presença aqui. Certo, eu que agradeço essa oportunidade e desejo a vocês muitas felicidades e que a caminhada da paróquia seja cada vez mais firme e que os leigos assumam sempre mais a sua missão aqui junto nessa realidade. Tudo bem, caros irmãos e irmãs, nós estamos assim encerrando mais um programa e nós queremos pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a água que você também colocou aí diante da Pai, para que seja abençoada nesse momento. Deus de bondade, nós te louvamos, te glorificamos, agradecemos
mais uma vez pela presença da irmã Regina e todos os missionários, todos os religiosos e as religiosas, todos os sacerdotes, diáconos. Agradecemos pelos seminaristas também que nós temos, que estão conosco na nossa paróquia de férias. E te pedimos, ó Pai de bondade, pelos leigos também engajados, que estão se colocando a serviço, estão sendo também missionários aqui na nossa comunidade. Pedimos também a graça de uma maior participação de todo o povo, que todo o nosso povo seja de verdade um povo evangelizador, um povo missionário. E pedimos ao Pai de bondade, dignar-nos abençoar cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos telespectadores e abençoar também essa água que está diante do aparelho de televisão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Lembrando a todos que estamos em plena festa de Santana. Venha participar conosco ainda hoje, nessa noite. E venha também no domingo, às 10 horas da manhã, participar do sensacional leilão de bezerro, onde teremos uma galinhada para você e toda a sua família, onde você poderá vir almoçar conosco e participando dessa nossa festa. Tá bom. Uma boa noite, amigos da TV Noroeste. Estamos iniciando mais um programa e eu desejo que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão que nos vem do Espírito Santo esteja no seu lar nesse momento com todos os seus. Hoje, em nosso programa, nós temos uma presença muito importante, como você já presenciou em outros programas, a presença de algumas freiras, algumas irmãs. Hoje nós temos a alegria de apresentar para vocês as nossas amigas que são missionárias que trabalharam com o padre Alfonso Pastore, e elas estarão conosco aqui até no dia domingo, se Deus quiser. Inclusive, desde já convido você, caso queira conhecer melhor e mais de perto o trabalho delas, você poderá também fazer uma visita. Nós temos a alegria de apresentar a vocês as nossas amigas e irmãs missionárias. Boa noite. Boa noite. Então nós queremos também, é claro, que vocês se apresentem para o nosso telespectador. Meu nome é Rita, eu sou de São Paulo e resido em Paracatu, Minas Gerais, desde 82. Meu nome é Marta, moro em Vitória, Espírito Santo. Meu nome é Valdete, moro também em Vitória, Espírito Santo. Nós gostaríamos de saber de vocês, eu creio que o telespectador também, normalmente, vocês todas três jovens, e como surgiu essa vocação, e depois também, é claro, no desenrolar do nosso programa, nós vamos ver qual a atividade de vocês, mas por enquanto, e para você, Rita, como surgiu essa vocação, esse desejo, essa vontade de você trabalhar na missão? Em Paracatu, Minas Gerais, em 88, o padre Alfonso Pastore, fundador do Encontro de Casais com Cristo, foi para a Diocese de Paracatu. E a partir daí, eu comecei a participar mais ativamente das comunidades. Ele foi fundando muitas pequenas comunidades lá. E eu fui sentindo no meu coração uma vontade muito grande de servir a Deus mais intensamente. Já era batizada, já tinha os sacramentos, era noiva na época, renunciei a noivado para poder trabalhar pelo reino de Deus. E a partir de então, em 88, começamos a formação de pequenas comunidades em Paracatu. Depois foi expandindo para a Diocese de Paracatu e, com o passar do tempo, nós fomos para mais longe, para vários lugares, inclusive Manaus, Maranhão, fomos para Rio Verde, Goiás, Vitória, Espírito Santo. Trabalhamos 2 anos e meio em Arinos com o padre Alfonso Pastore, até o momento em que ele adoeceu, e nós também acompanhamos ele até o final. Mas surgiu mesmo em Paracatu. E até um pouquinho antes também, com a presença do Dom Leonardo, quando ele foi para Paracatu em 86, que foi uma mudança muito grande na diocese toda, na paróquia lá, para mim mais precisamente na paróquia, que ele deu uma abertura muito grande para nós leigos, e foi quando eu comecei a atuar. Mas como missionária mesmo, leiga missionária, foi mais a partir de 88. Bom,
Em 92, eu conheci o Padre Alfonso Pastore, ele foi para Vitória, né, fazer esse mesmo trabalho que fez em Paracatu, e até então participava de comunidade, só que não tão ativamente, não tinha muito compromisso, muita responsabilidade. Aí, a partir do momento que eu conheci ele, eu estava com 15 anos, então fiz um encontro, uma experiência de oração, que ele também trabalha com esse trabalho, esses encontros. Aí, a partir daí, eu comecei a me dispor mais, a se colocar mais a serviço do reino de Deus. Só que eu ajudava na minha comunidade, então depois ele foi para lá, foi fundando mais pequenas comunidades cristãs, também fui ajudando dentro do meu bairro, mas sempre dentro da minha paróquia, né? E em 94, eu estava com 18 anos, fui fazer uma experiência de como ser missionária longe da paróquia. Então, eu vim para Paracatu, fui em Paracatu, fazer essa experiência por 3 meses. Conviver com pessoas diferentes, ficar longe da família, para fazer uma experiência se era isso mesmo a minha vocação. Então, foi com 18 anos que eu decidi mesmo a servir a Deus, a ser missionária. Mas eu comecei mesmo, foi dentro da minha comunidade, dentro da minha paróquia, né? Então, às vezes a gente pensa que ser missionário é só deixar tudo e ir para onde Deus chamar, mas o principal é ajudar dentro da comunidade cristã, da comunidade que você participa. E como a Rita colocou, eu já fui para... Depois fomos trabalhar em Arinos por 3 anos, ficamos ajudando o Padre Alfonso Pastore, até o fim da vida dele. Depois ele adoeceu, também cuidamos dele. E por enquanto estou em Vitória, ajudando no que eu posso na minha comunidade. E o final desse mês, eu e a Valdete, nós vamos continuar um trabalho que a gente iniciou em João Pessoa, na Paraíba, esse mesmo trabalho de pequenas comunidades cristãs. Então, a minha vocação surgiu mesmo através do Padre Alfonso Pastore. Quando eu conheci ele, eu comecei a dedicar mais a minha vida a servir a Deus. Então, foi através dele. E foi também na minha paróquia, na minha comunidade, para depois eu sair para fora. E hoje, graças a Deus, é um trabalho muito bonito que a gente faz. Então, eu estou indo para João Pessoa no final desse mês e servindo a Deus no que eu posso. Com a ida do Padre Alfonso e da missionária Rita e Sônia, a Vitória na minha paróquia, que foi me despertando o desejo de ser missionária. Eu vi o testemunho de vida delas, como que ela vivia diante dos trabalhos, e eu achei muito bonito. E também o trabalho que o Padre Alfonso levou para a minha paróquia fez com que eu me despertasse para evangelizar. Foi através desse trabalho de pequenas comunidades, de encontros de experiência de oração, aprendemos a preparar a liturgia, é que foi que eu me interessei mais. E eu também fui missionária, não só na minha paróquia, também no meu bairro e também no bairro próximo que fazia parte da minha paróquia, que eu evangelizei maior tempo nesse bairro, que era um bairro muito carente e muito pobre. E foi também, né, eu também, não só na minha paróquia, mas eu fui para Arinos, na Diocese de Paracatu, evangelizei lá também 3 anos, junto com o Padre Alfonso e as outras missionárias, e de lá eu fui para João Pessoa, trabalhando 7 meses em João Pessoa. E em João Pessoa nós deixamos o trabalho sem terminar, mas agora, com a graça de Deus, no final do mês, nós iremos para lá para dar continuidade a esse trabalho. Mas foi através dessas pequenas comunidades, dos testemunhos das outras missionárias que eu me despertei. E não só eu, Marta, mas outros jovens também despertaram a evangelizar, a viver esse chamado de Deus na nossa vida. Bom, Rita, as meninas, como você também falou, vocês falaram bastante a respeito do trabalho de vocês, né, como missionária, nas comunidades. Como é desenvolvido esse trabalho que vocês fazem como missionária na paróquia? Quando chegamos à paróquia, primeiro solicitado pelo sacerdote, né, do local, nós
iniciamos a formação de pequenas comunidades, se não existe, né? Quando já existe também, a gente inicia um trabalho de liturgia, orientar como deve ser a liturgia, a celebração da palavra, na ausência do sacerdote, curso da palavra, grupo de oração, adoração ao Santíssimo, finais de semana encontros, experiência de oração, encontros de casais, encontros de jovens por faixa de idade. A gente vai orientando as comunidades e a gente realiza, mas ao mesmo tempo nós ajudamos eles a fazer, aprender, porque nós não vamos ficar sempre lá. Então nós formamos eles, assim, colocamos eles para trabalhar junto com a gente. Tem o trabalho de visitas, visitamos muito mesmo as casas para poder iniciar as comunidades, levando assim um amor fraterno. A partir do momento que a pessoa se sente amada, ela se coloca a serviço. Então ali a gente realiza tudo o que deve existir numa pequena comunidade cristã. Então que seria basicamente isso, as pastorais também, né, dentre elas dízimo, pastoral da saúde, por aí afora. O que o padre estiver necessitando ali, a gente vai, orienta e ajuda, principalmente os leigos, a crescerem espiritualmente. Depois, quando eles já estão prontos para eles realizarem os encontros sozinhos, aí a gente vai para outra comunidade, ajudar outra comunidade a realizar também os mesmos encontros. Sempre dentro disso, pequenas comunidades, acolhimento e esses encontros que eu coloquei. Você falando isso aí, eu recordando que quando você falava, foi como que tivesse vindo uma radiografia da nossa paróquia, da comunidade, das nossas necessidades, eu vendo que realmente é isso, é um trabalho desse que nós precisamos, né? Esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de ajudar a formar os leigos, esse trabalho de estar ali nas pequenas comunidades, o pessoal rezando, participando da vida da comunidade, da vida da igreja. E até a gente fica com um santo desejo, né? Seria bom que vocês pudessem realmente ficar por aqui, né? Mas se não puder, pelo menos quem sabe, né, com a presença de vocês ainda que por pouco tempo na nossa paróquia, possa despertar em algumas jovens, ou mesmo nos nossos leigos, um desejo assim profundo também dessa doação missionária. E então nós percebemos que vocês têm de verdade um trabalho muito bonito, e a gente sabe, né, que o trabalho do Padre Alfonso é um trabalho bonito, e vocês, é claro, são frutos, né, desse trabalho do Padre Alfonso. Agora eu gostaria, sabe, Rita, eu creio que normalmente o telespectador também gostaria de saber também de vocês, particularmente agora, né, depois nós vamos perguntar para as outras também, como vocês se sentem, né, o sentimento de vocês, a vida de vocês dentro desse trabalho. Você que já foi noiva, já foi bancária, já teve uma vida também assim, tão, né, assim, ampla no mundo, né, de poderíamos dizer assim, de realizações, né, profissionais, mesmo realização pessoal. E como foi isso e como vocês se sentem realmente dentro desse trabalho, você também, depois as outras, colocando para nós. Bom, como o senhor falou, né, eu fui bancária durante 9 anos. Durante esses 9 anos, logo que eu iniciei como bancária, eu já iniciei um namoro, que entre namoro e noivado durou 6 anos. E Deus foi me chamando nesse período a trabalhar para Ele. Então eu comecei a atuar ao mesmo tempo trabalhando no banco e sendo noiva. Porém o chamado foi muito mais forte e meu noivo não gostava de igreja. Embora interromper um pouquinho, eu lembro do seu noivo. Na época o seu noivo era colega meu de trabalho. Trabalhando no banco, exatamente. E ele não participava de nada. Eu tentei levá-lo para a igreja, para que nosso matrimônio fosse cristão, né? Cristão mesmo, para que fôssemos felizes. Como eu não consegui levar, depois de 6 anos, com tudo pronto, casa, móveis, só faltando marcar o casamento, eu terminei o noivado. E o renunciar a esse casamento, né, para mim foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Largar o banco depois de 9 anos para ser missionária, poder expandir, poder sair de Paracatu como missionária também foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida. Nunca me arrependi de ter abandonado praticamente tudo, né,
para servir ao reino de Deus e acompanhar esse sacerdote, Padre Alfonso Pastore, que para mim, que convivi com ele 12 anos, incluindo Paracatu até a morte dele, realmente foi um santo, uma pessoa muito de Deus. A vida dele era dedicar ao reino de Deus, todos os momentos, ele não pensava nele próprio, e isso foi tocando em mim. Então eu nunca me arrependi de ter largado tudo para fazer esse trabalho, e pretendo continuar como missionária, pretendo continuar, porque quem chamou a gente realmente foi Jesus Cristo, né? Então preenche a vida da gente, é gratificante poder evangelizar. E o que é muito importante, eu vou falar por mim, tento sempre estar em comunhão com Deus, sempre buscar a confissão, principalmente me abastecer na Eucaristia, que é o que me fortalece para continuar. Porque ser missionária parece ser assim muito bonito, maravilhoso. É maravilhoso, mas tem momentos muito difíceis. Como todos esses lugares que eu falei que eu já passei, nós passamos por muitos momentos difíceis, mas o reino de Deus aconteceu. Porque a gente procurava sempre estar em comunhão com Jesus, e até hoje ainda é assim. Eu não tenho prazo para me confessar. Posso ter me confessado há 3 dias atrás. Se eu sinto a necessidade, eu me confesso novamente para eu poder receber Jesus na Santa Comunhão, que é o que me abastece. Então eu posso contar para o Senhor e para cada telespectador que eu sou feliz assim. Eu me realizo no trabalho de missionária. Nós vamos ver o que as outras vão dizer também. Depois eu gostaria de a gente frisar um pouquinho a respeito dessa decisão, que eu creio que tem... Nós temos realmente vocacionados, vocacionadas, que querem, mas às vezes esse deixar alguma coisa, né? Igual você deixou o trabalho, isso às vezes é o que mais pesa para algumas pessoas, deixar a família, deixar às vezes um namorado que às vezes nem tem. Você tinha, pelo menos seu noivo tinha casa. Tem pessoas que ficam, vou deixar um namorado, às vezes nem tem, tudo aquilo é ilusão, e a pessoa ainda fica segurando. Depois nós queremos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então nós vamos ver agora também com as outras, para elas, o que é realmente esse ser missionário. Para mim, essa vocação a ser missionário é uma bênção de Deus mesmo, porque, veja assim, nunca sonhei, nem pensava em ser missionária. E quando Deus me chamou, eu senti assim, muito forte no meu coração que eu pude também renunciar a algumas coisas, né, igual ao namoro, ao estudo. Eu estava estudando, não completei o 2º ano, eu deixei emprego também, trabalhar, tinha começado a trabalhar, e eu deixei para poder servir a Deus. Então veja assim, que eu me realizei mesmo dentro dessa missão. Apesar que sou muito nova, igual muitas pessoas falavam, até dentro da minha família mesmo, criticavam porque eu ia ser tão jovem e já saindo para fora, para lugares que eu nem conhecia, como que eu ia viver. Então minha família tinha essa preocupação. E eu vi assim que quando a gente se coloca a serviço do reino de Deus, Deus assim providencia mesmo as coisas que a gente fica pensando, como será, o que vai acontecer e tudo mais. Então depois que eu saí para fora, eu vi assim mesmo, como que Deus providencia tudo. A gente serve, como Rita colocou, a gente é missionário, servimos a Deus, mas não temos salário nenhum, a gente vive mesmo da providência divina. Então a gente vê que a graça, que o bem acontece quando você se coloca, quando você se dispõe a servir mesmo com alegria. E Deus vai providenciando tudo que a gente precisa. Igual a gente vai para lugares que tem dificuldade em tudo, igual Arinos, né? É uma cidade pequena, carente também, e o bem que nós realizamos lá, através de Jesus Cristo, claro, foi imenso. Teve dificuldade? Sim, como toda vocação, como toda vocação, todo chamado que Deus faz, tanto freira, padre ou um casamento, que são vocações também, tem dificuldades. Mas a gente vê que é uma graça muito grande. Para mim, ser missionário é um bem muito grande, né? Que eu posso fazer, assim, mesmo sendo jovem, sendo nova, eu não importo com isso. E louvo muito a Deus pelo chamado que Ele me fez, por estar servindo e por ser missionário. Para mim também foi uma graça muito grande diante da vida que eu levava. A minha vida era de muita badalação
E Deus, através desse trabalho, desse chamado, Ele me resgatou. Eu tinha 9 anos que eu trabalhava, eu tinha um armarinho. Durante 9 anos eu trabalhei nesse armarinho. E eu nunca pensei em sair evangelizando. Eu até fazia gozação com as pessoas que viviam dentro da igreja. E foi muito forte. E hoje eu louvo e agradeço a Deus por esse chamado. Porque hoje eu passei a viver uma vida diferente, uma vida nova em Jesus. E passou a ter mais sentido a minha vida. Diante de todas as dificuldades que eu passo, né? A gente passa na evangelização com pessoas. Mas o fruto que a gente vê é muito mais gratificante do que as dificuldades. Então, por isso que é importante, foi importante para mim, né, ter sido chamada por Deus, que eu vejo que é um chamado mesmo de Deus na minha vida, para poder evangelizar, para poder levar o anúncio. Tem tantas pessoas que não podem, né, fazer isso, por ser casado, que é uma vocação também muito bonita do matrimônio, mas ele não pode evangelizar fora, viajando. Mas tem na própria paróquia que ele pode fazer um bem muito grande. E já que Deus não me deu a graça, né, de casar, me chamou mais forte, o chamado foi mais forte ainda, a evangelizar. E no início também foi assim, eu fiquei preocupada, muito preocupada com como seria, né, de que eu ia viver. E eu vi que é a providência mesmo. Deus, Ele providencia tudo. Na medida que a gente se coloca a serviço do reino dEle, Ele não deixa faltar nada. E diante, assim, do decorrer dos dias, que a gente vê a providência mesmo de Deus na nossa vida. E hoje eu estou muito agradecida por estar evangelizando. São 6 anos já, através do padre, né, Padre Alfonso, desse chamado. E eu não pretendo nunca, com a graça de Deus, largar esse chamado. E eu procuro também, assim como Rita, procuro me abastecer através de Jesus Eucarístico, na confissão, diante de todos os sacramentos. Porque se não for Jesus na Eucaristia, a gente não tem força para superar, para suportar as dificuldades. Então, eu agradeço a vocês por hoje, aqui no nosso programa. E nós queremos que vocês participem uma vez conosco, quem sabe no próximo programa, onde que você, telespectador, terá mais uma oportunidade de ouvir esse testemunho que, a meu ver, foi muito rico para todos nós, essa experiência de vida. E você irá saber também, através delas, principalmente você que às vezes está pensando, né, e então está querendo ter uma decisão, nós vamos saber o que é preciso, né, quais são os passos para que você possa ser também um missionário ou uma missionária a exemplo delas. Então, se vocês quiserem dar uma boa noite também para o telespectador, e depois queremos dar a bênção, abençoar a água também que você colocou diante do aparelho, para que seja abençoada. Boa noite, né? E foi um prazer para nós também estarmos aqui e podemos passar um pouco do que a gente vive. Então tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite também, que Deus abençoe. Então eu deixo o meu boa noite, pedimos a Deus Pai de bondade, dignidade de abençoar cada um dos nossos telespectadores nesse momento. Vós que sois o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus da misericórdia. E abençoe também o Deus de bondade, esta água que está diante do aparelho de televisão. Que todos aqueles que tomarem com amor sejam também curados e abençoados pela tua divina e santa misericórdia. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E que todos tenham de verdade uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês também. Boa noite. Telespectador, para eficaz. E hoje nós temos novamente a graça de estar conosco aqui no nosso programa as missionárias que ontem, né, estiveram conosco no nosso programa, e hoje elas irão expor de uma maneira mais detalhada
Mas nós precisamos de cavar, assim, de reforçar, de que isso seja mais eficaz, né? A respeito das pastorais, a respeito das experiências de oração nas comunidades, né? A respeito dos encontros de casais também nas comunidades, a liturgia também, preparação também, temos precisamos melhorar, e também a respeito da adoração do Santíssimo nas comunidades. E algumas comunidades às vezes não tem, né? Às vezes o encontro de casais se faz, mas a comunidade em si não está ainda participando. E então o curso da palavra, né? O curso da palavra, que é o nosso curso bíblico. Muitas pessoas falam, na Igreja Católica não tem estudo bíblico. Temos o nosso curso da palavra, de maneira simples, mas de maneira eficaz, no sentido da mudança, do testemunho de vida. Portanto, é muito importante, né, essa colocação, e é isso que realmente vai fazer com que a comunidade cristã possa caminhar de maneira firme, de maneira eficaz. E, porém, para isso, aí que está um grande desafio. Aí que está um grande desafio, e nós sabemos que para que uma comunidade seja viva dessa maneira, é preciso da disponibilidade de pessoas para o trabalho e para expor aonde nós iremos arranjar pessoas para estar aí nos documentos da igreja, no grupo de oração, expondo o curso da palavra, pessoas que estão no conselho da comunidade, pessoas ali dentro do grupo de encontro de casais. Quem vai promover tudo isso? O Papa? Sozinho? Não. E aí eu gostaria de, mais uma vez, que as missionárias colocassem para nós aí essa necessidade da participação das pessoas, a necessidade, o objetivo do encontro de casais, para quê? O objetivo da experiência de oração, para quê que você fez a experiência de oração? Para quê você fez o encontro de casais? Como o padre acabou de falar, ele sozinho ficaria difícil realizar esses encontros todos da comunidade. Então, o encontro de casais com Cristo seria para quê? Para atrair os casais para a pequena comunidade cristã. A experiência de oração de final de semana, a mesma coisa. Trazer as pessoas para a comunidade cristã. Então, são encontros simples, realizados em finais de semana. Cada encontro de casais que acontecesse, depois os casais que se engajariam nas comunidades iriam ajudar na realização de outros encontros de casais para trazer mais pessoas para a comunidade. E assim ia dando continuidade. Esses outros que fizessem ajudariam a realizar outros encontros de casais e assim por diante. Então, o número de pessoas na comunidade cristã aumentaria muito. Ou seja, é uma forma de evangelizar. E a experiência de oração é a mesma coisa. Cada final de semana que acontecesse a experiência de oração, um sábado e domingo, né, o dia inteiro, atrairia as pessoas para a comunidade e essas pessoas sairiam do comodismo e ajudariam na realização das outras experiências de oração. Então, quanto mais experiências de oração, quanto mais encontros de casais com Cristo acontecerem, melhor. Mais nós vamos estar evangelizando, levando a palavra de Deus e trazendo pessoas para a comunidade sair do seu comodismo. E para isso, o padre precisa de leigos que se disponham não só a realizar esses encontros, mas também a participar dessas equipes que nós colocamos. Dentre elas, o acolhimento, né, dízimo e por aí afora, expositores do curso da palavra. Então, teria uma equipe que se reuniria, exemplo, o curso da palavra, teria uma equipe de expositores que nas pequenas comunidades descobririam outros expositores. Então, exemplo, suponhamos a comunidade São José. Nós vamos tirar da comunidade São José pessoas que têm capacidade de expor o curso da palavra na sua própria comunidade. Então, o que ele necessita é de leigos que estejam à disposição e com vontade de ajudá-lo, de trabalhar pelo reino de Deus, né? Largar o comodismo e se colocar, chegar e falar, padre, eu quero ajudar, em quem eu posso
Por isso é importante, né, que você se coloque, né, à disposição do Reino de Deus, promover o bem comum, através do trabalho comunitário. Nós sabemos que hoje tem muitas coisas para a gente fazer, mas porém, como nos diz Jesus, né, como Marta e Maria escolheu a melhor parte, que era o quê? Estar com o Senhor. E que você possa também escolher a melhor parte, cuidar das coisas do Senhor, estar com o Senhor. Como o exemplo bonito, né, dessas jovens que decidiram cuidar da melhor parte, quem está com o Senhor, e promover, né, o bem nas comunidades através da evangelização. Você jovem, você pode fazer isso também, você que é papai, mamãe, você é casada, para todos, né, tem um lugar na comunidade. E nós precisamos melhorar o mundo. Eu creio que você vê, né, quanta injustiça, quanta desigualdade, quantos problemas nós temos. Tudo isso as pessoas fazem por quê? Porque não conhecem o amor de Deus, não estão evangelizadas. E através da evangelização, através da comunidade, que nós iremos realmente chegar a esse ponto tão bonito, almejado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu conto, né, com vocês, com todos vocês, com o jovem, com a criança, com o adulto, com todos, para que possamos, aí na sua comunidade, possamos continuar com esse trabalho tão bonito e colocar em prática tudo isso que foi exposto hoje aqui nesse nosso programa. E a gente agradece a você pela sintonia, pela audiência com o nosso programa. Que Deus realmente abençoe você e toda a sua família. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, e que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E agradeço também aí as meninas, né, pela participação